Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Começamos esta primeira parte do programa de hoje falando de futebol. E o meu primeiro convidado assumiu, no final de dezembro de 2012, o comando técnico da Associação Desportiva de Grijó. Na segunda fase deste campeonato da terceira Divisão Nacional, fez 10 jogos, conquistou 7 vitórias e 3 empates. Uma fase imaculada, podemos dizer assim, Guilherme Baldaia? Sim, acho que foi uma segunda fase extraordinária em todos os aspectos. Abordámos esta segunda fase muitíssimo bem, a equipa acho que estava muito bem preparada, principalmente no aspecto psicológico, muitíssimo bem preparada. Abordou todos os jogos muito competitivos, com grande serenidade, uma equipa que sabe o que quer, uma equipa que estava disposta a alcançar o objetivo e mostrou toda a sua maturidade e toda a sua qualidade nesta segunda fase em que fomos claramente superiores aos nossos adversários. Vocês garantiram há cerca de 2 semanas o título de campeão, não é? Subiram à segunda Divisão Nacional. Como é que estão a viver estes dias de euforia? Muito sinceramente, nós estamos a fechar há cerca de um mês. Nós, a partir da nossa vitória no Oliveira do Bairro, a equipa sentiu claramente, e era quase impossível disfarçar, que nós estávamos lançados claramente para a subida da divisão. Então, desde o nosso jogo no Oliveira do Bairro que ganhámos, fizemos a viagem toda a festejar, a equipa sentiu que era impossível nós não subirmos a divisão. Portanto, contra isso não conseguimos contrariar nada e então a equipa esteve muitíssimo bem. Mas não foi por causa disso que não perdeu o mesmo espírito de humildade, o mesmo espírito de ambição, que caracteriza muito esta equipa e conseguimos continuar nas nossas vitórias. Acabámos com 6 vitórias consecutivas. Foi surpreendido com o convite da direção do Grijó em dezembro? Ou já estava à espera? De certa maneira, não estava nada à espera de tudo. Até porque foi também uma surpresa a saída do Oscar Nogueira, não é? Que já vinha... O meu antecessor, o Oscar Nogueira, fez um excelente trabalho no Grijó ao longo destes anos. Portanto, eu sabia pelos resultados que estavam um bocadinho longe, talvez, do objetivo, mas sinceramente foi uma surpresa e aceitei o convite e não estou arrependido. O que é que, na sua opinião, esta época não estava a correr tão bem para o Oscar Nogueira para que a direção decidisse substituí-lo por si? Sinceramente, eu na altura, quando surgiu o convite, eu não acompanhava muito os jogos de futebol. Portanto, a minha vida profissional fez-me ausentar algumas vezes do país e eu não estava muito a acompanhar os campeonatos. Sinceramente, não sabia. Depois disso, consegui ver porque é que as coisas não estavam a correr bem, mas pronto, isso é normal. Às vezes nos trabalhos das equipas as coisas acontecem e isso é mesmo assim. Chegou a temer que a equipa ficasse chateada, entre aspas, pela saída do Oscar e dificultasse o seu trabalho e o facto de querer imprimir o seu cunho pessoal? Não, claramente que não. Eu confio no meu trabalho, eu sei que as coisas não são difíceis, não são fáceis, aliás. Mas eu confio no meu trabalho, é isso que também me dá entusiasmo, andar no futebol também é isso mesmo. Eu gosto de desafios e sabia que era mais um desafio e pronto, aceitei com muita vontade e não estou arrependido e fui com toda a força e acredito nas minhas capacidades e sinceramente a equipa também estava bem. Pronto, havia alguns pormenores ali que faziam com que não estivesse bem, sinceramente, mas eu acho que foram facilmente identificáveis. Portanto, o meu trabalho ficou certamente facilitado porque foram facilmente identificáveis. E a equipa tinha valor, os jogadores individualmente tinham valor, portanto era uma questão das coisas começarem a acertar e um bocadinho de sorte também, e o resultado tinha que vir ao de cima, como aconteceu. E quais eram esses pormenores, mister, que teve que limar e adaptar? São coisas, muito sinceramente, que eu prefiro não comentar. Sinceramente, eu prefiro então não tem a ver com aspectos de jogo? Mas também. Mas acho que a parte psicológica foi muito importante. A parte psicológica foi muito importante, portanto o trabalho que fizemos na parte psicológica e principalmente o meu primeiro jogo foi sobre uma derrota. Praticamente fiz um treino e tivemos uma derrota e não é fácil, ou seja, entrar e os jogadores adequarem-se aos nossos métodos e adaptarem-se aos nossos métodos e sorver logo uma derrota não é fácil. Portanto, a semana a seguir ao nosso jogo foi muitíssimo importante, principalmente nos aspectos psicológicos e a equipa reagiu muitíssimo bem que fomos tirar uma vitória clara a Oliveira do Bairro e a equipa demonstrou aí e eu ainda mais acreditei, sinceramente, aí nesse jogo. Nesse jogo deu-me todas as mostras, todas as provas que eu podia contar mesmo com aqueles jogadores para fazer o resto do campeonato e atingir o objetivo, porque a equipa reagiu muitíssimo bem. O que é que disse aos seus atletas depois daquela primeira derrota? Disse muitas coisas durante muitos dias, não foi logo no primeiro dia, não foi na segunda-feira a seguir, mas a primeira que eu me recordo
e eu sei que tocou nos jogadores, foi que eu, quando cheguei ao fim do jogo, no balneário, dei-lhes os parabéns, e eles ficaram muito admirados, reconheceram isso comigo, mas ficaram muito admirados, eu te dado os parabéns, e pronto, eu acho que aí partiu claramente para a recuperação. É o trabalho psicológico, como falava há pouco, não é? Sim, um treinador é muito importante a liderança, é muito importante a maneira como lidera, é muito importante uma liderança forte num treinador, eu acho, posso estar enganado, uma liderança forte num treinador passa muito também por saber trabalhar em equipa, e muitas vezes a liderança de uma equipa passa por nós assumirmos as derrotas, nós, os treinadores, e nas vitórias atribuir as vitórias aos outros. Eu acho que uma parte da boa liderança passa por isso. Portanto, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Teve sempre essa postura em todas as equipas por onde passou? Sim, eu acho que sim. Eu acho que quem me conhece, já sou treinador há 20 anos, ou pouco mais de 20 anos, quem me conhece e quem acompanha mais ou menos a minha carreira, eu acho que consegui sempre ter bons balneários, ter um grupo de excelentes jogadores nesse aspecto, ter sempre, como nós chamamos na gíria futebolística, ter os jogadores na mão. Eu acho que sempre consegui ter isso. Se calhar também tenho algum mérito também, mas também, essencialmente, também tive sorte, e as pessoas que trabalham comigo também sempre me ajudaram a conseguir isso. Isso é muito importante. Num trabalho de equipa, num trabalho de grupo, é muito importante a coesão do grupo, o bem-estar do grupo, e principalmente nas derrotas é muito importante nós sabemos lidar com isso. Mister, que comentário lhe merece o facto de, há poucos dias, o presidente do Grijó, Manuel Gomes, ter dito que o Guilherme Baldaia era um treinador que há muito tempo era desejado por si? Sinceramente fiquei admirado. Eu sei que ele, há uns 12, 13 anos, ele fez-me um convite para treinar o Grijó. Eu na altura declinei porque tinha um clube da terceira divisão também na altura e preferi esse clube. Mas sinceramente também fiquei admirado quando ele, ao longo desses 13 anos, que ele tivesse esse pensamento. Pronto, isso é um elogio, fica registado, como é evidente. Mas eu penso também que o Grijó e o nosso presidente Manuel Gomes já esteve bem servido, com o Óscar Nogueira também esteve muito bem servido ao longo destes anos. Agora, não sei, Mister, perdoe-me a ignorância, vai haver agora alguma fase de apuramento de campeão nesta terceira divisão? Não há. Agora só há campeões de série, este ano só campeões de série. Foi o nosso caso. Mas o Grijó já é, não é? Exatamente. Já foi campeão de série. Foi a cereja no topo do bolo? Foi, claramente que foi. O importante era subir, era conseguir o objetivo de ficar nos 3 primeiros lugares, quase que nos dava garantidamente a subida à segunda divisão. Mas depois nós, quando chegamos a um certo ponto, parece que nos falta mais qualquer coisinha. Parece que nos falta aquele empurrãozinho, falta-nos aquela imagem, faz muitíssimo bem ao ego, põe-nos o ego lá em cima, a toda a gente, a massa associativa, até à direção, aos jogadores, equipa técnica, se nós conseguirmos mais este bocadinho. Portanto, e nós fizemos por isso, e não ontem demos prova, de sábado demos prova disso mesmo, que a equipa já claramente em primeiro lugar, mas não abdicámos claramente de abordar o jogo com muita responsabilidade e muita ambição e conseguimos trazer mais uma vitória de penal. É isso que faz a diferença entre as equipas? Às vezes também. Às vezes também ter esse espírito de humildade, de ambição, que nós chamamos muitas vezes ter atitude, ter garra, ter uma grande disponibilidade, exatamente, ter uma grande disponibilidade para o jogo. Isso é importante quando isso faz parte da personalidade dos jogadores e dos treinadores e dos jogadores, porque mesmo nas horas que podem facilitar um bocadinho, não facilitam porque sentem muitas vitórias e sentem muitas derrotas. O Guilherme Baldaia, nas últimas 3 épocas, esteve à frente de equipas que militavam na terceira divisão. Considera-se já um expert de subidas? Não, longe disso. Eu tenho uma grande paixão por ser treinador de futebol, gosto muito de futebol. Gosto muito de futebol por dentro, gosto de participar, gosto de sentir aquela adrenalina das vitórias e das derrotas, gosto de sentir aquelas emoções e as coisas têm corrido bem, mas também tenho tido muita sorte dos jogadores que encontro, dos diretores que encontro, das pessoas que trabalham comigo, da minha equipa técnica também, que me ajuda muito, são os meus leais companheiros. Tenho tido muita sorte com as pessoas que encontro e tenho proporcionado que as coisas corram bem. O Mister esteve também em Avintes, penso que seja a terra onde vive, não é? E treinou vários anos naquele clube e em períodos diferentes, mas nem sempre saiu de bem com o clube, digamos. Houve algumas quesilhas que uma vez ou outra terão feito com que não tivesse corrido tão bem. Aconteceu uma vez, foi uma vez só? Foi uma vez. Então, peço desculpa, foi essa que eu registrei. Foi uma vez, já treinei o clube 12 anos, como jogador estive como jogador também, depois treinei o clube 12 anos e saí sempre bem, nunca estou problema nenhum, e às vezes saía pela minha vida profissional, outras vezes regressava.
Foi a única vez que fui despedido, sinceramente também, pronto, foi a única vez que fui despedido. Mas os santos da casa não fazem milagres? Não, diziam-me que eu era o único santo da casa a fazer milagres. Pronto, eu tive 3 subidas de séniores e mais uma de uma equipa de júniores que subiu ao Nacional. Não foi pelos resultados, foi porque tive uma incompatibilidade grande numa relação pessoal, não tem nada a ver até como treinador. Foi como treinador e a pessoa que era o presidente, na altura, mas a equipa ia em segundo lugar, não foi por falta de resultados. Tanto é que essa direção nessa altura saiu, passado 2 meses de me ter despedido, saiu e a direção que entrou veio imediatamente buscar logo a seguir. Portanto, eu acabei na mesma. A época que fui despedido, fui acabá-la na mesma. Foi ali só uma questão pessoal de incompatibilidade, se calhar eu também tenho algumas culpas disso, mas com o presidente na altura, mas foi somente isso. Ficou sanado? Sim, completamente. Na época passada, Mister, semanas depois de ter acabado o campeonato, ficou a saber que tinha conseguido subir o Sousense à 2ª Divisão Nacional. Como é que foi a receber esta notícia depois de terminada a época? É a tal situação que eu sou um homem de sorte, considero-me um homem de sorte também. Sinceramente porque eu estive noutro grande clube também. Sousense é um excelente clube, servido por pessoas fantásticas também. Muito bem organizado, não é? Exatamente, que servem o clube, que não se põem em bicos de pés para servirem o clube, fazem aquilo porque gostam, têm um grande amor ao Sousense. E também tive um grupo de fajudas fantásticos. Ou seja, no meio disto tudo, eu se calhar começo a desconfiar das minhas capacidades, se calhar tenho a sorte. Mas ninguém consegue fazer um percurso só de sorte, não é? Claro, eu estou a brincar. Mas foi também sinceramente isso. Foi um excelente campeonato. Também por um bom grupo. Penso que foi uma situação inédita do Sousense também ter passado à 2ª Divisão. Estou no sítio certo, na hora certa. Relativamente ao Grijó, foi anunciada na semana passada a sua continuação para a próxima época. Foi uma negociação fácil? Facílimo, foi 2 minutos, eu acho que foi mesmo 2 minutos, não nem isso. É assim, às vezes há pessoas, no mundo do futebol, principalmente aqui no nosso meio, daqui da Zona Norte, às vezes há pessoas que eu tenho algumas dificuldades em levar às vezes épocas seguidas, andar continuamente no futebol. Pronto, pela minha vida profissional e familiar também, e particular, eu às vezes tenho algumas dificuldades. Eu tenho uma empresa, já tive mais que uma empresa até, mas neste momento tenho uma, e as coisas, muitas vezes, os negócios não estão fáceis, e às vezes ser treinador de futebol ao fim do dia é bom para quem tem um emprego, ou é profissional, ou quem tem um empregozinho de horário fixo, tranquilo, chega às 5 horas, às 6 horas, pensa no futebol. Pronto, quem tem uma empresa, ou se não tem uma empresa, tem um trabalho em que nos absorve bastante, tem alguma dificuldade. Eu só para acrescentar, não é nada extraordinário, mas só para acrescentar, esta minha paragem última no futebol deu-me alguma qualidade no aspecto profissional. Pronto, deu-me alguma qualidade à minha empresa no aspecto profissional. Tive que fazer algumas ausências, tive alguns contactos no exterior e, sinceramente, estão a dar resultados. Eu sinto que às vezes as pessoas acham que eu não quero treinar o futebol porque não preciso, afinal não preciso, e às vezes têm essa interpretação. Não, eu gosto muito de futebol e gosto de estar no futebol, só que muitas vezes é quase impossível, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E onde eu estou de corpo e alma, e eu tento, como se costuma dizer, dar saída às coisas, e eu tento mesmo, se eu estou no futebol, eu dedico-me a 100%. E muitas vezes é difícil. Quando eu sinto que não estou a 100% nas coisas, eu prefiro não me meter nelas. E às vezes é isso mesmo. Às vezes faço uns intervalos no futebol, porque eu sinto que eu não consigo estar a 100% no futebol. Mister, nós também temos que fazer um intervalo nesta conversa. Continuamos qualquer dia. Obrigada por ter vindo ao Fora do Jogo e parabéns por esta conquista da Associação Desportiva de Grijó. Obrigado. Apresento-lhe agora a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas a partir de amanhã, terça-feira. Podemos ver que o grande destaque fotográfico está relacionado com o desporto motorizado. Audiência no TT por fora e por dentro é o título da reportagem em que este semanário fez de co-drive com Elizabeth Jacinto. Uma reportagem para ler nas páginas 4 e 5. Na coluna da esquerda em cima tem lugar os destaques do futebol. Divisão de elite com 22 clubes já na próxima época é o resultado da Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Futebol do Porto, que se realizou na passada sexta-feira. Outro dos destaques diz respeito ao Grijó, que encerrou a época com chave de ouro, e o papel do jornalismo do futebol distrital, que esteve em destaque no aniversário número 81 do Clube de Futebol de Oliveira do Douro.
No que respeita ao futsal, na página 2, podemos ver que Sporting e Benfica continuam a somar vitórias e no atletismo, Oliveira do Douro brilha em Rio Mau. A fechar o hóquei em patins, Benfica conquistou ontem título europeu numa final que se realizou no Dragão Caixa, frente à equipa do Futebol Clube do Porto. Estas e outras notícias podem ser lidas na íntegra a partir de amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência, numa banca perto de si. Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Cancela, boa noite. Obrigada por estar na Fora do Jogo mais uma vez. Este fim de semana fica marcado pela derrota do Futebol Clube do Porto em duas finais, uma em hóquei em patins e outra em handball. É verdade, nas amadoras estamos a chegar ao fim das decisões, ou pelo menos estamos na decisão final. O futsal também se aproxima desse final e no handball o Futebol Clube Porto também perdeu, mas eu iria falar primeiro no hóquei em patins, porque me parece que de facto foi uma jornada histórica para o país, em primeiro lugar. O Futebol Clube Porto ou o Benfica, um ou outro seriam campeões europeus, o que significaria uma vitória para o país ao fim de 22 anos. O Hóquei de Barcelos foi o último clube português a ter um feito desta natureza. Também saúdo o facto de ter havido final, porque houve incidentes, portanto, nas meias finais que levaram a perigar a realização da final. Esteve aqui em causa, portanto, a reserva de bilhetes para o Benfica, a falta de segurança. Depois os clubes entenderam-se também reunidos com o PSP, eu julgo que foi muito importante. E com a Confederação Europeia de Hóquei em Patins, que é presidida por um português, e portanto julgo que esta reunião foi muito importante para dar alguma serenidade também à modalidade. O Benfica chegou a emitir um comunicado no sentido de dizer que poderia fazer falta de comparência, e depois este tipo de provas feito num país como Portugal, que efetivamente também não as recebe com grande frequência, também foi muito importante dar um aspecto positivo no plano organizacional para a Europa, que eu acho que isso provavelmente terá acontecido com esta retificação. Certo é que, apesar dos incidentes de sábado, ontem tudo decorreu com normalidade e com grande fair play. Sim, é verdade, embora tenha havido provavelmente sempre aquelas escaramuças normais neste tipo de derbys, eu julgo que foi muito importante, como eu disse, que o jogo tivesse decorrido com esta normalidade. O Benfica, julgo que teve um feito histórico, que é a primeira vez que é campeão europeu, mas o feito histórico tem a ver com o facto do percurso que efetivamente fez. É importante que aqui se diga que a Final Four resulta de um conjunto de 4 séries em que o primeiro é apurado, por isso estarem 2 clubes portugueses, e estavam em prova o Valdanho e o Barcelona, os campeões de Itália e de Espanha. Eu julgo que o Benfica ainda ganha maior relevância, esta vitória do Benfica sobre o Futebol Clube Porto, primeiro porque ainda há pouco tempo o Futebol Clube Porto quase goleou para o campeonato e se sagrou campeão com o Benfica em casa. Estando o Futebol Clube Porto com a sua massa associativa, com toda a envolvência da organização, o Benfica faz uma primeira vitória com o Barcelona, com um 4-4 em tempo regulamentar e com um desempate de grandes penalidades, que foi este de facto um resultado também histórico. O Barcelona penso que entrou com alguma sobranceria no próprio jogo, com alguma vulgarizando às tantas o Benfica, e o Benfica esteve muito bem no plano desportivo. Alguns comentadores até disseram que o Benfica poderia ter desgastado imenso do ponto de vista físico para o dia seguinte, isso não se revelou. O jogo com o Futebol Clube Porto foi um jogo emocionante, que houve muitas mudanças no marcador, e o Benfica, depois do empate a 5-5, houve um desempate no prolongamento com o golo de ouro. E eu aqui gostaria de destacar sobretudo um jogador no Benfica, que é o Diogo Rafael, que por sinal deve ser um dos jogadores mais jovens e uma das maiores promessas do hóquei nacional, que desferiu de facto um remate quase imparável, quase do meio campo, que depois o João Rodrigues emendou portanto, à boca da baliza. Eu julgo que o Benfica, que de facto foi um justo vencedor relativamente a este desfecho. E uma competição europeia, passamos para a Taça de Portugal de handball. O Sporting conquistou também ontem a sua 14ª Taça de Portugal.
Eu penso que aqui o Sporting acaba por consolidar, isto é uma modalidade que é histórica no próprio Sporting. É importante aqui se diga também em termos estatísticos que o Sporting ganha com esta a 14ª Taça de Portugal em 22 finais em que esteve presente, portanto isto demonstra a grande regularidade do Sporting no handball, portanto é uma secção muito querida ao Sporting, e eu julgo que aqui há um certo, eu já não diria o desfecho da final, mas por exemplo o Benfica, também é importante que se diga, esta Taça de Portugal foi disputada numa final fora em Tavira com os 4 primeiros classificados do Campeonato Nacional. Foi uma coincidência, mas de facto as 4 melhores equipas neste momento no plano nacional disputaram esta final fora. E eu julgo que o Benfica aqui terá sido, provavelmente, como disse no hockey relativamente ao Benfica, por se superiorizar, eu gostaria de dizer aqui o Sporting superiorizou-se, talvez com alguma exceção ao que tem acontecido. Lembro que o Benfica ganhou a Supertaça contra o Sporting no início da época, 29-26. Lembro que o Benfica ganhou para o campeonato com 2 golos de vantagem há muito pouco tempo sobre o Sporting, e o Benfica nas meias finais foi derrotado pelo Sporting, portanto por 29-22, esclarecedor, é um resultado esclarecedor, e portanto a presença do Sporting deve-se a esta vitória categórica sobre o Benfica, e repete-a sobre o Futebol Clube Porto. É importante daquilo que também tinha acontecido na época passada. Exatamente. E aqui há uma particularidade, o Futebol Clube Porto teve no último minuto a possibilidade de ganhar com um golo falhado, e julgo que o próprio Sporting, que estava a perder por 2 pontos poucos momentos do fim, com uma expulsão que aconteceu de Gilberto Duarte do Futebol Clube Porto, acabou por aproveitar a superioridade numérica para fazer o empate. No prolongamento ganhou por 30-28, e eu julgo que também aqui se realça o trabalho. Por exemplo, o presidente Bruno Carvalho esteve no pavilhão, isto para valorizar no fundo o trabalho desta secção do Sporting. O que é que terá faltado, Cancela, esta equipa do Futebol Clube do Porto, que foi campeã há cerca de 2 semanas, campeã nacional? Eu penso que não faltou nada. Nós estamos a falar de um jogo que é uma final. Muitas vezes as equipas estão melhor ou pior preparadas. Importa aqui dizer que, por exemplo, o Sporting nos últimos jogos revelou uma grande capacidade defensiva, um bloco muito agressivo em termos defensivos, marcava muitos golos no contra-ataque, e portanto em handball isto é muito importante, a eficácia do contra-ataque, e eu penso que o jogo foi muito equilibrado e que esta vitória do Sporting poderia ter sido uma vitória do Futebol Clube do Porto, caso as contingências e as circunstâncias dos últimos minutos não tivessem acontecido. Eu penso que a vitória poderia ter ocorrido para uma de ambas as equipas. Portanto, qualquer uma das equipas, não é? Portanto, ficou... portanto, não foi conquistada aquela que seria a primeira dobradinha do Futebol Clube do Porto. E passamos agora aos europeus de remo. Este fim de semana, Pedro Fraga conquistou a prata em skiff na primeira competição internacional a solo. O Pedro Fraga iniciou este ano, é importante também que se diga, o Pedro Fraga e o Nuno Mendes costumam fazer uma dupla, e já estiveram cá no programa, costumam fazer uma dupla que teve resultados também históricos para a modalidade nos últimos Jogos Olímpicos, como as pessoas se recordam, e continuarão a fazer esse percurso. Portanto, isto é uma variante, se assim quisermos dizer, do remo, e que o Pedro Fraga, no fundo, está a fazer a sua estreia nesta competição. Houve uma medalha de prata, e importa aqui também relevar que nestes campeonatos, em double school, houve uma passagem à final lá do Nuno Coelho e do Paulo Fernandes, que obtiveram o 5º lugar, que também foi muito relevado pelo Presidente da Federação de Remo, e que eu julgo que é pertinente aqui também ressalvar, porque eu julgo que é importante esta modalidade, que tem vindo a afirmar-se no panorama internacional. Estes resultados são incentivadores dos planos de trabalho e dos próprios objetivos que a própria Federação pode ter, e naturalmente, como disse, esta estreia com uma medalha de prata julgo que significa bastante. Aliás, o próprio Presidente da Federação veio dizer que é um resultado muito bom, que está muito satisfeito com este desempenho do Pedro Fraga, sobretudo porque o primeiro classificado é um atleta dinamarquês que foi campeão do mundo já 2 vezes, é o melhor do mundo, e portanto estamos a falar de uma distância, ou melhor, de uma distância em termos de
de tempo muito 91 curta, centésimos. portanto 91 centésimos de segundo, o que significa que o Pedro Fraga está de parabéns. Penso que isto também pode ser um incentivo para o seu trabalho quando fizer agora parelha com Nuno Mendes, e julgo que nós temos todos, ou estaremos todos a regozijar-nos, provavelmente, com os objetivos que possam estar traçados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Será dada continuidade a essa parelha, mas no próximo ano, porque para já o Pedro Fraga vai continuar em Skift e dentro de 2 semanas vai, em princípio, a Londres, à Taça do Mundo. Exatamente. Eu penso que isso é dar uma sequência lógica ao trabalho que está a desempenhar. Como eu referi há bocadinho, o facto de trabalhar com o Nuno Mendes não significa que nesta variante não possa ele próprio fazer o seu próprio percurso. Ele próprio já deixou claro que regressará em 2014 na preparação mais específica para os Jogos Olímpicos, e aquilo que nós desejamos para uma federação desta dimensão em termos internacionais e com estes resultados é o melhor dos êxitos, sobretudo depois deste interregno que, do ponto de vista administrativo, levou o remo a uma grande refundação da própria modalidade. Obrigada, Cancela. Fica por aqui o comentário do fim de semana desportivo. Boa noite. Até para a semana. Boa noite. Fica por aqui também esta primeira parte do Fora do Jogo de hoje. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.